E a minha explicação que você precisa ter uma agenda é que o Senhor tem uma agenda. Há um plano eterno em curso, há um propósito eterno da parte de Deus que está sendo elaborado e nós podemos fazer parte dessa agenda de Deus ou a gente pode não fazer parte dela. Mas que existe um plano eterno de Deus em andamento, nós sabemos disso, Deus tem uma agenda, e se o Senhor, o nosso Deus, se Ele tem uma agenda, se Ele tem um propósito, um objetivo, se Ele está organizado nesse sentido, e nós sabemos que a agenda dele envolve a redenção da raça humana, a redenção de tudo aquilo que foi criado. Se Deus está envolvido com isso, é óbvio que nós também deveríamos ter uma agenda. É óbvio que nós também deveríamos começar a olhar para a nossa vida e perceber o tanto que às vezes nós somos desorganizados e que nós precisamos organizar. Então eu leio Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epafra, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que Deus abençoe a sua palavra. Hoje nós estamos começando a falar sobre uma agenda positiva e acredito que isso se faz necessário não apenas definir um termo, mas perceber de onde veio a ideia. Essa expressão agenda positiva é um termo que foi empregado pela diplomacia norte-americana. E na época, quando esse termo foi empregado, quando eles usaram esse termo agenda positiva, a intenção era uma aparência, pelo menos de boa vontade, tinha a ver com o comércio, né? Com o livre comércio, uma abertura econômica. E esse termo, ele vem ganhando potencialidade cada vez mais nos governos. O Brasil, por exemplo, tem uma agenda positiva para a economia, uma agenda positiva para a área da segurança, uma agenda positiva para aquilo, que na verdade são termos que apenas definem coisas que a gente já sabia, que não tem nada muito de novo, mas é para dizer, nós vamos olhar para esse aspecto, apenas para essa área, e vamos potencializada, temos boa vontade para isso, e nós queremos levar adiante esse projeto, vamos pensar como é que nós podemos chegar lá para que isso seja potencializado, para que o problema econômico seja resolvido, para que a educação melhore, para isso, então eles usam assim o termo agenda positiva. Bom, nós também podemos pensar nisso, porque não podemos esquecer que Deus tem uma agenda para a sua igreja, e eu entendo que uma parte dessa agenda, como igreja de Jesus Cristo, como primeira igreja batista em Franca, a gente tem feito. Nós temos cumprido uma parte dessa agenda que Deus colocou para o povo dele. É óbvio que tem muita coisa para ser feito. Tem uma boa parte daquilo que tem na agenda de Deus que nós ainda não cumprimos, ainda nem começamos a fazer o que deveríamos estar fazendo. Ano passado nós celebramos 50 anos de organização, foi o nosso jubileu de ouro, e a gente pôde comemorar, celebrar. Em 50 anos, muitas pessoas foram abençoadas por essa igreja, muitas pessoas foram impactadas pelos ministérios anteriores de outros pastores.
Outros chegaram da época em que Deus me colocou para servi-lo aqui como pastor. Alguns ainda estão se chegando. Então, tem algumas pessoas recebendo estudo bíblico, alguns estão se rendendo ao amor de Deus, como nós cantamos hoje a música do Fernandinho. Nós temos batizado pessoas, nós temos recebido pessoas no hall de membros por carta, nós temos recebido pessoas no hall de membros por aclamação. Entre batismo e pessoas no hall de membros, de outubro para cá, quase 30 pessoas integrou o nosso hall de membros. Então, assim, tem uma parte na nossa agenda que faz parte da agenda de Deus e que a igreja tem cumprido. E nós temos celebrado com alegria os 50 anos, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que ainda Ele possivelmente vai fazer por nosso intermédio. Porque Deus tem uma agenda. Ele tem uma agenda para a igreja dele. Existe uma agenda de Deus, uma vontade de Deus para a primeira igreja batista de Franca. Deus está aguardando, esperando que nós possamos colocar a mão na massa para cumprir essa agenda dele. Ele sabe disso. E nós deveríamos também saber disso. Mas, por um outro lado, apesar da gente estar batizando pessoas, recebendo pessoas, a gente precisa prestar atenção pelo menos em duas coisas, acredito eu, como igreja. Por quê? Porque nos ronda dois grandes perigos. E nós, como povo de Deus, temos que estar atentos a esses perigos que nos rondam. Mas não é apenas para a PIB. São dois grandes perigos que rondam toda igreja que se diz igreja de Jesus Cristo. O primeiro perigo que nós corremos, por exemplo, é olhar para a igreja e ver apenas os defeitos da igreja, as falhas da igreja. Então é o perigo de não saber se alegrar, é o perigo de não saber celebrar. É a gente olhar aqui para dentro da igreja e conseguir enxergar dentro da igreja os defeitos, os erros que nós possivelmente cometemos, as falhas que nós temos como igreja, e eu sei que nós temos falhas, eu sei que existem brechas, e a gente corre esse risco de estar aqui dentro e de repente olhar apenas as brechas, aquilo que a gente acha que está errado, aquilo que nós não concordamos, e aí a gente não celebra, a gente não tem a alegria no coração, porque a gente não percebe o que Deus tem feito até aqui, porque a gente não celebra. Esse é um perigo que a gente corre. Gente que só fica olhando defeito, só olhando aquilo que está de errado, não celebra, não tem alegria no coração. Mas existe um outro grande perigo que qualquer igreja vai correr também: a acomodação. Não apenas na vida pessoal, mas também uma acomodação comunitária. É a gente falar assim, não, vou tirar o pé do acelerador. É alguém dizer assim, não, o que Deus tem feito aqui está muito bem. É alguém olhar para a própria vida e dizer assim, pastor, aquilo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu já dei a minha parte de contribuição. Não, assim, eu não me envolvo mais, porque eu já olho os carros lá fora, eu participo do Ministério de Segurança, então, assim, tá bom. Eu não preciso me envolver com mais nada, eu não preciso fazer mais nada. Então, eu paro por aqui. Eu não quero me envolver mais. Outro dia, eu fui conversando com uma pessoa, né, a respeito de uma falta de espaço que a gente tem, dizendo assim, de sonho pessoal e pastoral, porque pastor, se não tiver sonho, se não tiver projeto, ele não tem nem vida de oração direito. Porque é os desafios que está diante da gente que faz a gente dobrar o joelho. Então eu sonho com uma outra estrutura, seja aqui, seja em outro lugar. Temos um projeto na prefeitura para amplificar, para aumentar a capacidade de ter gente. E conversando com uma pessoa a respeito desses problemas, a falta de espaço, às vezes ela me disse assim, pastor, a solução é dar um tempo nos ministérios. Dá um tempo no encontro de casal, dá um tempo nesse negócio de encontro de jovens, esse negócio de teen street, de adolescentes. A melhor coisa que a gente faz é assim, vamos dar um tempo. Já tem bastante gente aqui. A igreja, inclusive, está cheia, para que ficar fazendo mais coisa? Eu ouvi aquilo lá com uma dor assim no coração, porque o que eu pensei é assim, a pessoa não entendeu a igreja. Ela não entendeu o propósito pelo qual uma igreja existe. Ela não entendeu. A igreja de Jesus não existe para você que está aqui dentro, sentado aqui nesse banco. A igreja existe para aqueles que estão lá fora.
Esse prédio aqui que nós estamos, reunido, cultuando a Deus, ele não existe por tua causa. A primeira igreja batista em Franca não existe por tua causa. A primeira igreja batista de Franca, ela existe para aqueles que estão dos lados de fora do muro da igreja. Ela existe em função daqueles que não conhecem Cristo, daqueles que ainda não foram alcançados, ela existe para aqueles que ainda não se renderam ao amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Eu pensei, essa pessoa não entende a igreja. Não faz sentido a gente ser igreja aqui, se a gente não existir para aqueles que estão lá fora. Não faz sentido a gente estar nesse endereço, se a gente não tem uma preocupação com aqueles que ainda não estão aqui dentro. Não tem razão. Eu sou grato a Deus pela nossa pequenez. Sou grato a Deus. Por mais que nós estejamos cumprindo uma agenda, pessoas têm se achegado a Jesus, nós somos uma pequena comunidade. Mas assim, muito pequena. E Deus tem me dado como pastor e a cada um de nós o privilégio de cumprir uma parte da agenda que Ele tem. E essa parte da agenda que nós tentamos cumprir é para fora. As pessoas que estão lá nos ministérios olhando os carros na segurança, elas não estão olhando os carros na segurança, não estão lá na segurança por causa das pessoas que estão sentadas aqui, mas por aqueles que vão chegar aqui. Para que aqueles que vão chegar percebam que tem gente lá dando tranquilidade para eles enquanto estiverem aqui. A cozinha que a gente tem não existe para quem está sentado aqui. A nossa esperança é que você possa convidar alguém para vir para a comunhão. O conselho da igreja não existe para aqueles que estão aqui, existe pensando naqueles que estão de fora. A tesouraria da igreja não existe para administrar uma área financeira para aqueles que estão sentados aqui, mas nós fazemos isso por causa daqueles que ainda não estão aqui. Se a gente não entende isso, você não entendeu o motivo pelo qual a igreja existe. É verdade que tem gente chegando? É bem verdade que, pela graça de Deus, pessoas vão se achegar a nós? Por quê? Bom, porque nós não vamos parar. Na verdade, nós vamos potencializar a MCA, vamos potencializar homens, os teens, os jovens. Os jovens, inclusive, estão precisando de uma injeção de ânimo do Espírito de Deus. Mas, na verdade, a gente não vai parar. Por quê? Porque Deus também tem uma agenda positiva para a nossa igreja. E tem uma agenda que ainda não foi cumprida. O texto que nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele mostra essas duas realidades na vida da igreja de Colosso, uma agenda que eles estavam cumprindo, uma agenda de Deus e uma agenda que eles ainda deveriam cumprir. Ainda tinha coisa para eles fazer. Os primeiros 6 versículos da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, o apóstolo Paulo está dizendo: parabéns a vocês aí, igreja. Vocês têm cumprido a agenda de Deus. Vocês têm cumprido a agenda de Deus na vida de vocês. Aí quando chega lá no versículo de número 9, ele vai dizer, por essa razão, porque vocês têm cumprido essa parte da agenda de Deus, aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, bom, nós não temos deixado de orar por vocês, porque tem cumprido uma parte da agenda de Deus, e nós estamos pedindo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas da agenda de Deus para aquela igreja que eles não tinham cumprido ainda. Que falta cumprir. Por essa razão, porque tem uma parte da agenda que vocês cumprem, nós não cansamos de orar e pedir que a outra parte vocês também esteja cumprindo. Aí o apóstolo Paulo vai abrir um espaço para falar qual é a agenda que deveria ser cumprida por eles. Agora, tem uma agenda que eles cumpriram. E qual foi a agenda que eles cumpriram? Lá no versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Nós temos ouvido. A igreja aí de Colosso tem sido notícia. Estão falando de vocês aí, aqui na Ásia. Por onde quer que nós estejamos andando, estão falando de vocês. Vocês têm sido notícia. Inclusive, estão falando muito bem de vocês. E o que é que falavam da igreja de Colosso? Estão falando da fé que vocês têm em Jesus Cristo. E estão falando do amor que vocês têm pelos santos. A igreja de Colosso, o apóstolo Paulo está dizendo que ela era uma igreja bem falada, irmãos.
que as pessoas naquela região lá falavam bem daquela igreja, aquela comunidade era conhecida, ela era falada, as pessoas estão falando deles, e Paulo está dizendo, nós temos ouvido falar de vocês. Vocês são uma igreja conhecida, vocês são uma igreja bem falada, e vocês não é conhecido pelo dinheiro que tem, vocês não estão sendo conhecidos pelos milagres que estão sendo feitos aí dentro, vocês estão sendo bem falados, não é porque pessoas estão se batizando, vocês não estão sendo bem falados, não é pelo poder político que vocês têm, não é pelo tamanho da igreja que vocês têm, vocês estão sendo bem falados, a notícia que estão falando de vocês é muito boa, e sabe por quê? Por causa da fé e do amor que vocês têm. O apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja precisa de muito pouco para ser bem falada numa comunidade, numa cidade. Mas, assim, muito pouco. Inclusive, esse muito pouco é aquilo que é básico para quem disse que se rendeu ao amor de Deus, para quem disse que se converteu, para quem disse que é crente. É básico. A fé em Jesus Cristo, e fé em Jesus Cristo significa Ele é o Deus encarnado. Deus um dia entrou na história. E assim como todos nós, em tudo Ele foi tentado e sem pecado. Estão falando da fé de vocês. Estão falando, inclusive, do amor de vocês, que amor só pode ser prático. Da prática de amor de vocês, que significa do serviço que vocês têm prestado. Estão falando bem de vocês. Porque vocês estão vivendo aquilo que é básico para quem é crente. Vocês estão vivendo aquilo que é básico para quem se diz que se converteu. Estão falando naquilo que vocês creem a respeito de Jesus. Estão falando como vocês são prestativos, como o amor de vocês não é amor de boca, como o amor de vocês não é amor de quem fica sentado em banco, mas é gente que vai. Estão falando muito bem de vocês. Agora isso é prático, básico. E mais ainda, Paulo está dizendo aqui que existe uma relação muito estreita entre fé e obras, entre fé e amor prático. Existe uma relação assim muito estreita entre você dizer que é de Jesus, que crê em Jesus Cristo, e amor prático, que é o serviço ao outro. É como se ele dissesse, aquele que serve, aquele que ama o outro, aquele que presta serviço ao outro, esse aí é aquele que tem fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque amar o próximo, servir o próximo, estar preocupado com o próximo, é consequência natural da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ou seja, só quem crê em Cristo é capaz de amar o próximo e prestar um serviço ao próximo. Aquele que tem fé em Jesus, ele tem obras. E qual é a obra que ele tem? Ele ama o próximo, ele presta serviço para o próximo. Então, irmãos, a igreja precisa de muito pouco para ser bem falada, segundo o apóstolo Paulo. A igreja precisa de muito pouco para ser... as pessoas dizerem, aquela igreja é uma bênção. É só crer em Jesus Cristo e ter um amor de praticidade. Amor prático. Aquela igreja, por exemplo, se ela estivesse aqui em Franca, ela ia ouvir falar das chuvas que estavam acontecendo em Minas Gerais, daquilo que os irmãos estavam sofrendo, do que estava acontecendo lá, e por causa das enchentes, e ela iria se mobilizar para ajudar. Ela não ia ficar apenas no noticiário. A igreja de Colossos, se estivesse aqui, por exemplo, em Franca, quando ela escutasse falar da perseguição, ela se mobilizava para ajudar. A igreja de Colossos era uma igreja que, se ela ouvisse falar que em tal lugar tinha escassez de alimento, tinha irmãos passando necessidade, tinha gente com falta de alimento, ela iria se mobilizar, ela ia se colocar ao serviço. Aquela igreja lá, por exemplo, se ela ouvisse falar que eles têm uma grande oportunidade de estar no jardim aeroporto e, de repente, confrontar as pessoas, abençoar aquelas pessoas e amar as pessoas pelo nome de Jesus, eles riscariam qualquer outra coisa da agenda deles. Eles iriam se mobilizar. Por quê? Porque creem em Deus. Creem em Jesus Cristo. Você diz que tem fé, então me mostra as suas obras. A obra sua é porque você trabalha na portaria, a obra sua é porque você está na introdução, é isso aí que você chama de obra? Sério mesmo? Você pensa que isso aí você está servindo a Deus? Você entende que isso aí é ministério? Você acha que Jesus te chamou para ficar ali na porta?
Você acha que o chamado que você tem, por exemplo, é para cantar aqui? Isso aqui é dom, meu irmão. Isso aqui é dom. Igreja existe para aqueles que estão lá fora. Então ela se mobiliza quando escuta falar uma necessidade. Então uma igreja precisa de muito pouco para ser bem falada, para ser notada numa cidade. Mas não adianta eu falar isso. A gente tem que mostrar. Então a gente volta lá no Gênesis. Gênesis capítulo de número 12, Deus um dia chamou Abraão. E falou assim: Abraão, é o seguinte, meu filho. Eu vou tornar o seu nome famoso, bem falado. E você será uma bênção. E por meio de vocês o que, irmãos? Todos. Por meio de vocês, o pessoal da cozinha vai ser abençoado. Por meio de vocês, o pessoal que trabalha na música vai ser abençoado. Por meio de vocês, o ministério infantil vai ser abençoado. Por meio de vocês, o pessoal da portaria, da segurança vai ser abençoado. Por meio de vocês, as nações serão abençoadas. As nações serão abençoadas. Isso significa o quê? Bom, o Abraão é chamado para ser uma bênção. Para toda a humanidade. Aí você pensa assim, abençoado é ser uma bênção para os outros? É. O Abraão, por exemplo, ele não é chamado para ser privilegiado, em detrimento das outras nações, de outro ser humano. Porque a gente pensa que ser abençoado sou eu, irmãos, e não importa os outros. Eu sou uma pessoa abençoada. Significa alguma coisa eu estou ganhando, é para mim o negócio aqui. Não é isso. Em nome de Jesus, isso aí não pode ocupar o nosso coração, não pode ocupar as nossas mentes, irmãos. A gente não pode achar que é melhor do que os outros, irmãos. Estou numa concorrência pública lá e eu vou ganhar porque eu sou crente. Eu tenho uma entrevista de emprego, tem mais 6 ou 7 lá, mas como eu sou de Jesus, e Jesus diz que eu sou uma bênção, e é claro que aquela vaga de emprego é minha. Você não é melhor do que ninguém. Deus não está abençoando o Abraão para ele ser privilegiado, receber um monte de coisa, em detrimento das outras nações, não é isso. Deus está abençoando o Abraão com uma família, Deus está abençoando o Abraão com saúde, Deus está abençoando o Abraão com fortalecimento aos 80 anos de idade, Deus está abençoando o Abraão com capacidade de se movimentar, de ir para lá e para cá. Ele abençoa o Abraão com recursos, dá muito dinheiro para ele, abençoa o Abraão, inclusive assim, com emprego, para que ele possa ter bastante grana, e não é, irmão, para ele mesmo, para ele se tornar uma bênção para os outros. Não é para ele. Deus não quer te dar saúde para você ir para a praia. Deus quer te dar saúde para você servir, para ser uma bênção na vida dos outros. Deus não te dá uma família para você ficar curtindo domingão em casa. Te dá uma família para você ser uma bênção para as outras famílias. Se a gente não entender isso, não faz sentido Deus te dar saúde, capacidade de movimentação, te fortalecer, te dar uma família, te dar emprego, te dar recurso financeiro. Não tem sentido. Não tem sentido Deus fazer isso para você mesmo. Ele já disse que ninguém vive para si mesmo. A única pessoa que tentou viver para si mesmo foi o diabo. Na verdade, foi o Lúcifer, e por isso virou diabo. Deus nos abençoa, irmãos, para que a gente seja uma bênção. 2000 anos se passam, de Gênesis capítulo 12. Aí o apóstolo Paulo vem e diz uma coisa, à igreja dos Gálatas. Ele diz assim, essas bênçãos aí, né? Isso tudo aconteceu para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. E para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Tudo isso aconteceu a Jesus Cristo, para que por intermédio dele, aquele dia que Deus falou para Abraão, você vai ser uma bênção, Abraão, para todas as nações. Tudo isso aconteceu com Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse na tua casa, na tua vida. A bênção que está sobre a vida da igreja, as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. Jesus, um descendente de Abraão, o Deus encarnado que entrou na história, ele vem e faz, por meio da sua obra,
para que aquelas bênçãos pronunciadas sobre a vida de Abraão chegassem na tua história e chegassem na minha história, nós que somos os gentios. E chegou para quê, irmão? Para que nós pudéssemos receber uma promessa que Deus fez para Abraão. E que promessa foi essa? O apóstolo Paulo está dizendo ali em Gálatas 3, o Espírito Santo de Deus. Então, quando chega o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado. Por quê? Porque Jesus fez com que a bênção que estava sobre a vida de Abraão pudesse chegar até a nós. E lá em Atos, capítulo de número 8, a última fala de Jesus para aquela igreja, ele diz assim: mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Qual é a verdade do Novo Testamento para cada um de nós? É que nós somos o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus habita em nós. Deus habita. E a gente não percebeu tanto que isso é extraordinário. A gente, por exemplo, assim, né? Dava uma inveja de Enoque, uma inveja de Adão e de Eva, não dava, não? Deus todo dia, na virada do dia, aparecia aí, caminhava lá com o homem lá. Batia papo, cumpriu a agenda, você regou o jardim, cuidou, tirou a graminha que estava no pé lá daquela figueira, mas você não mexeu na árvore do bem e do mal, não, né? Não, senhor. Então, que maravilha. Amanhã a gente se encontra de novo. E com o Enoque também a mesma coisa. Ô, Enoque, vamos dar uma passeada. E passeava, caminhava, falava, e aí, você viu lá a Bolsa de Valores, como é que está? Rapaz, a Bolsa de Valores do Éden está em alta, senhor. E papapá, e até logo, amanhã eu volto, viu, Enoque? Né? E a gente fala, que maravilha que devia ser isso. É ou não é? Hã? Imagina, Neilson lá para lá, e Deus fala, deixa eu pegar uma carona com você hoje, eu também vou junto aí, né? E depois eu venho embora. Ah, maravilha, não seria extraordinário não, gente? Até que um dia me caiu a ficha. Bom, qual a ficha que caiu? Que nem Adão, nem Eva, nem Enoque, nem Abraão, ninguém tem o privilégio que nós tivemos. Deus não vai embora mais. O Senhor disse, eu vou morar com você, vou morar em você e nunca mais vou embora. Não é que eu volto amanhã. Não é que eu bato um papo e vou embora. Eu não vou mais embora. Se você crê em quem eu sou, na obra que eu fiz, e você vai saber se você realmente acredita por aquilo que você faz para os outros. Eu moro em você. Você vai ser chamado templo do Espírito Santo. Eu vou habitar com vocês e nunca mais vou te deixar. Agora, você sabe com que objetivo eu vou fazer isso? Para você ser minha testemunha. Para você ser uma bênção para os de fora. Para você sair desse mundinho particular, para você deixar de ser inútil. Eu venho morar com você com o objetivo que você seja uma bênção para todos os povos. Para você ser uma bênção. Agora, quando você for lá para o ID, de maneira nenhuma eu vou deixar você ir na sua força. De maneira nenhuma você vai com a sua energia. De forma nenhuma, quando você estiver trabalhando com os teens, com os jovens, eu vou deixar você ir na sua força, de maneira nenhuma. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher vocês de poder. Eu vou encher vocês de poder. Vocês vão receber poder vindo de mim, para fazer tudo aquilo. Vocês serão potencializados espiritualmente falando. Tudo isso para você ser uma bênção. Então eu vou vitalizar, eu vou encher você de poder. E se a gente fosse perguntar para Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Porque senão vocês não dão conta. Vocês não vão ser capazes de fazer. Vocês esqueceram? Sem mim? Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando vocês estiverem acabando a reunião de vocês e vocês estiverem indo, faça discípulo. Seja minhas testemunhas. Aqui na sua Jerusalém, mas lembra, não tem só Jerusalém. Você tem a Judéia, você tem a Samaria, você tem até os confins da terra. A gente tem um grande privilégio de ter um missionário nosso lá do outro lado do mundo. O nosso irmão.
Nosso irmão Bruno está lá do outro lado do mundo. Grande privilégio, ele está até os confins da terra. E a gente até esquece de orar por ele. Dizendo, Senhor, fortaleça ele com poder, Senhor, que ele receba poder para ser sua testemunha. Nós estamos em Jerusalém, irmãos. E sabe o que Deus está pedindo? Você precisa sair de Jerusalém, sai aí de dentro, vai lá para Samaria, dá um jeito de ir para a Judéia, mas tem que sair. Jerusalém não existe para ela, ele existe para todas as nações, para aqueles que estão lá fora. Então, eu termino a minha fala nessa manhã dizendo que se você é salvo, se você é crente, se você é alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus, você precisa se mobilizar. Porque é isso que o texto está dizendo. Pode passar? Pode votar de novo? Obrigado. É que eu gostaria de mostrar a mobilidade, irmãos. Ali é assim, é bênção. Eu vou encher vocês de poder, Jerusalém, para você testemunhar em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra, dizendo mobilidade. Não dá para você falar que tem meu Espírito e você fica aqui sentado. Não é isso. Vocês receberam o meu Espírito, inclusive não é para isso. Mas é para você ser uma bênção. A ideia é, se mova. Meu irmão, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Você não pode se definir como crente, como discípulo de Jesus, alguém que é salvo por aquilo que você faz no domingo, esquece isso. Se você acha que é crente porque vem aqui no domingo, esquece. Se você acha que é discípulo de Jesus, que acredita em Deus, que vai para o céu porque vem aqui no domingo, melhor você repensar a tua vida. Porque nenhum discípulo de Jesus é definido pelo que faz no domingo. Não existe crente que é definido por aquilo que faz num dia na semana. Negativo. Os discípulos de Jesus, eles são reconhecidos, sabem que são crentes por aquilo que faz de segunda a sábado, fora do culto, fora do domingo. Se você acha que é crente, que vai para o céu porque vem aqui no domingo, esquece. Acende a luzinha de alerta, você está em perigo. Inclusive, eu queria dizer, está em muito perigo. Os discípulos de Jesus sabem que são crentes, são discípulos de Jesus, que o Espírito Santo habita neles, porque eles existem para o próximo, de segunda a sábado. Eles amam aqueles que estão perdidos. Eles sabem qual é o objetivo da vida deles. Amar o próximo, prestar um serviço para o próximo. Jesus vem e fala isso de forma muito clara. A parábola do bom samaritano começa com uma pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: cumpra os mandamentos. O cara falou: já cumpro. E aí, qual que é o mandamento que você cumpre? Qual que é o mandamento mesmo? Amar a Deus e ao próximo. Então, se você fizer isso, não precisa nem me perguntar como é que ganha a vida eterna. Aí o camarada pergunta: mas quem que é o próximo? Jesus falou: bom, eu vou te contar. E aí conta a parábola do bom samaritano e pergunta: quem que você acha que amou? Quem você acha que teve amor prático? Bom, o samaritano, então. Isso aí. Se você é salvo, o teu amor é prático. Prático. É ser uma bênção para o outro. Isso pode ser no teu trabalho, pode ser na faculdade, pode ser lá na sua casa, e pode ser no engajamento comunitário, de serviço mútuo, como a gente quer fazer no dia 21, 25, que é o IDA, que é a oportunidade de serviço mútuo. Pode passar? Para a gente encerrar. Uma igreja que tem consciência de missão, que existe para os lados de fora, ela é formada por discípulos de Jesus comprometidos em ser uma bênção para o próximo. Servir ao outro. O compromisso do discípulo de Jesus é cuidar do próximo, é praticar atos de bondade. E sem esperar nada em troca daqueles, porque sabem a quem estão servindo. Estão servindo àquele que é dono dele. A igreja é isso. A igreja é formada pelos discípulos de Jesus que estão comprometidos em ser uma bênção para aqueles que estão do lado de fora. Gente que ama na prática, não de boca. Mas uma igreja que ama com amor prático, ela é capaz de transformar um bairro,
uma cidade, uma família, ela transforma tudo. Porque o que transforma uma pessoa, uma família, um bairro, uma comunidade inteira, é um amor prático e não de boca. Eu tenho fé em Cristo, então me mostra as tuas obras. Eu sou salvo por Jesus, tá, e o que você faz? Não, eu faço isso lá e eu faço... Bom, na igreja? Você não existe para isso, meu filho. A igreja não existe para isso. Me desculpe. É melhor rever o teu conceito de salvação. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra que vem até nós, que a cada dia nos dá a consciência de que nós somos um povo missionário, Senhor. Que nós não estamos aqui a passeio. Que um dia nós vamos comer na tua mesa. Que um dia vamos chegar na cidade celestial. Que um dia, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e morrermos aqui para esse mundo, Senhor, tua palavra diz em Apocalipse 14 que será bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Porque ninguém vai chegar na tua casa de mão vazia, Pai. Dê consciência para a Bíblia, dê consciência para mim como pastor, da missão da igreja e qual é o propósito pelo qual nós existimos aqui nessa cidade. Abençoe uma vez mais a nossa EBD e muito obrigado pelo alimento que nós temos na mesa. Oramos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.